Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Vamos retomar os trabalhos, hoje dia 15 de setembro, mas temos dois processos ainda da pauta do dia 14 de setembro, da sessão prevista para o início às 14 horas. Nós vamos concluir o trabalho dessa pauta do dia 14. Faltam dois itens, porque o item 30, que era o último da sequência que não foi julgado, foi retirado de pauta por solicitação do patrono, do contribuinte. Então, nós temos para julgamento os itens 31 e 32, que reflete no 33, são dois processos aqui que são um paradigma repetitivo. Vamos iniciar pelo 31, por síntese é o recorrente, processo da minha relatoria. Então, iniciando o relatório, esse é um processo de compensação. O recurso é em face do acordo da DRJ, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório, que deferiu pedidos de compensação da CSL com outros débitos. Esse despacho analisou 3 decompes e entendeu que não tinha saldo negativo na DIPJ. A recorrente, ela apresenta nesse caso aqui 2 petições na mesma data. É como assim surgiu contra cada indeferimento de decomp. Tá? Então, ela basicamente, tem uma estrutura aqui, traz uma preliminar, dizendo que teve um erro formal no preenchimento do DCTF, mas que o valor foi extido dentro do prazo. No mérito, volta a insistir nessa questão de erro formal no preenchimento da DCTF, isso em relação à primeira aqui, né? Na segunda, ela repete basicamente o mesmo argumento de erro formal no preenchimento de declarações. No mérito, diz que não existiria a DCTF de 2004, a confissão de uma dívida de 2.161.000 para o Código 2430, estariam todos informados no 2362. O PER-DECOMP que gerou essa cobrança é apenas para informar como foi extinto o crédito. Explicando um pouquinho para vocês, já antecipando, o que o contribuinte fez aqui aparentemente, e é o que a DRJ também identificou. Ele recolheu as estimativas regularmente, declarou em DCTF. Quando chegou, apurou o saldo anual lá devido. Ele pegou aquele saldo anual devido e pegou todas as estimativas e fez uma decomp usando as estimativas como compensação do saldo devido, do saldo do imposto devido. Supostamente seria isso. Tem umas diferenças de valores, né? Mas ele não traz assim, um elemento muito concreto, ele é bem confuso. Na verdade, a DRJ é que meio que depreendeu essa situação. E o recurso dele, ele meio que é bastante pobre assim, em termos de elaboração, né? Você tem que ficar adivinhando mais ou menos, deu para identificar em função do que a própria DRJ detectou. Mas basicamente é essa a questão aí. E aí, então, uma delas é esse valor. Só que o que aconteceu? Aí ele valoriza, ele corrige as antecipações. E aí sobra dinheiro para pagar mais um débito. Coisa que ele não poderia fazer, né? Seria só antecipação, sem correção das estimativas. Então vamos lá. O recurso tempestivo atende os pressupostos, assim conheço. Em que pese a recorrente tenha apresentado suas razões em petições distintas, uma para cada uma das PERDECOMP, examinadas no despacho decisório, ambas foram entregues na mesma data, de sorte que não vejo óbvio em conhecer cada uma das manifestações como um recurso único em face da decisão. Entendendo aqui que não é um prejuízo, né, formalmente, não é adequado, mas como foram na mesma data, eu estou conhecendo. A DRJ houve por bem não conhecer da manifestação apresentada pelo contribuinte, sob o entendimento de que esta não teria se surgido contra a não homologação da compensação, mas sim contra a improcedência do crédito cuja compensação não foi homologada.
que não encontraria amparo no artigo 74, como se colhe da decisão. Aquilo que eu expliquei, ó, na manifestação, a defesa pede revogação do despacho decisório, que se trata de ajuste anual com estimativos apurados com base no balancete de suspensão ou redução, não restando nada a recolher, se insurgindo de fato contra a cobrança do crédito em razão da não homologação da compensação declarada. Que pese a possibilidade da duplicidade de cobrança, desconhece da pretensão relativa à improcedência da cobrança do crédito tributário. É aquela linha de que ela não teria nada a se manifestar sobre o débito confessado, né? O recurso, então, ele se subdivide nas duas decompos que deixaram de ser homologadas. Com relação a essa final 6883, no qual a recorrente pleiteia a extinção do valor do IRPJ devido na apuração anual relativa ao ano 2004, no montante de R$ 2.161.000, um saldo negativo que teria apurado no mesmo ano, o que é impossível, né? Ele diz como saldo negativo esses valores, não como estimativa. A recorrente alega que o objetivo ao apresentar a DECOMP seria apenas demonstrar que foi extinto o crédito tributário relativo ao IRPJ do ano 2004, mediante a indicação das estimativas pagas ou extintas por compensação durante o ano calendário. O acordo recorrido apontou que esse ajuste devia ser feito na DIPJ, que inclusive o contribuinte teria feito isso corretamente. E eu transcrevo a decisão da DRJ, onde ela demonstra que na DIPJ, em tese, o contribuinte fez procedimento correto de apuração, apurou o valor e descontou as parcelas pagas. De fato, a recorrente trouxe aos autos demonstrativo completo dos valores informados em sua DIPJ, DCTF e na PDCOMP apresentada para a extinção das estimativas mensais do ano 2004, além de cópias das declarações apresentadas. Pelo demonstrativo acima, extraído da DIPJ, a recorrente apurou um imposto anual em 2004 de R$ 2.242.000, soma das linhas 1 e 2, ficha 12A, que após dedução do PAT, 54.000 foi extinto por meio do IR-fonte no valor de R$ 13.961.000 e de estimativas compensadas, R$ 2.173.000, tendo como resultado imposto de renda a pagar zero. Aqui não seria estimativa compensada, seria estimativas pagas, né, no período. A recorrente afirma que, equivocadamente, confessou um débito na DECOMP 6883 no montante de 261, no qual a recorrente pleiteia a extinção do valor do IR devido na apuração anual relativa ao ano 2004, que parece verossímil, não obstante o valor confessado seja inferior ao apurado da sua DIPJ do ano 2004, equivalente ao valor das estimativas quitadas, que foi de 273. Assim, há indícios de que o contribuinte cometeu, de fato, um equívoco ao pleitear a referida compensação, confessando devidamente um débito que já teria sido extinto por meio da IR-fonte, estimativas mensais, e com isso pretende, na prática, o cancelamento da DECOMP apresentada. A Receita Federal disciplinar os pedidos de compensação somente admite o pedido de cancelamento da DECOMP enquanto pendente a decisão administrativa, seja nas normas vigentes à época, seja na atual regulamentação. Deste modo, revela-se inviável a apresentação do pedido de cancelamento de DECOMP à unidade de origem. Não obstante, entendo que a unidade de origem, após o encerramento do presente PAF, poderia examinar de ofício eventual pedido do contribuinte no sentido de cancelamento do débito discutido na declaração de compensação mediante demonstração e apresentação dos respectivos elementos comprobatórios de que estaria sendo exigido um valor indevidamente confessado, configurando-se um bis in idem, caso haja o prosseguimento de sua cobrança, nos termos do parecer COSIT 2/2015. O COSIT admite essa revisão de ofício, né, nos casos em que a própria decisão não tratou do tema. Esse colegiado, que aqui eu vou justificar, tem determinadas situações excepcionais o cancelamento de débitos confessados em DECOMP, quando fica claramente comprovado o erro de fato cometido pelo sujeito passivo ao apresentar devidamente a DECOMP. Nesse caso, porém, entendo que, tendo em vista a própria divergência de valores entre o débito informado na DECOMP e os valores informados da IPJ, seria necessário, além dos elementos já trazidos pela recorrente, da IPJ, da CTF e DECOMP, a demonstração precisa do imposto efetivamente devido e apurado no ano 2004 a partir de sua contabilidade, em especial a demonstração de resultados e a apuração do lucro real por meio do LALUCRO, mediante a juntar tais elementos, o que não foi feito pela recorrente. Assim, eu voto por negar provimento ao recurso nessa parte. Eu vejo claramente assim, que é bem verossímil essa hipótese de débito. Mas tem umas divergências de valores que a não ser que a gente resolva baixar em diligência para liquidar isso. Eu deixei... Então,
apontando um caminho e devolvendo a bola para a unidade. Eu não sei o que os senhores pensam dessa solução que eu estou pretendendo adotar. Mas se vocês acharem, não, a gente podia baixar em diligência, pedir para complementar a documentação, também eu não me oporia. É porque aparentemente ele está confessando na Decomp o débito apurado ao final do exercício, né? Aparentemente sim. Ele teria matado com as estimativas. Mas tem ali aquela diferença de valores, eu não sei se ele põe um valor menor, porque daí ele corrige o débito. Até na DIPJ ele não apura saldo negativo, na verdade. Né? Não, é zero. Não, e a decomp dele é de saldo negativo do próprio ano, para quitar o saldo negativo do ano, o saldo apurado no ano. Então, assim, realmente parece muito claro o equívoco, né? Nós já cancelamos o débito em situações específicas, mas... Fala, André. Eu também estou entendendo que é um equívoco. Essa diferença não corresponde àquela retenção na fonte, não, Motorzinho, de 13 mil, porque ele declarou aí só os valores das estimativas, né? Tá me parecendo que se a gente manter essa decisão... A estimativa quitada é 273, só a estimativa é 273. Está me parecendo que se a gente mantiver, vai ser um bis in idem, sim. As minhas decisões quando eu me deparo com isso, normalmente são por acatar as razões do contribuinte. Eu entendo o seu voto, que você analisou e não ficou convencido. Mas talvez, então, seja o caso de fazer uma resolução. É uma pequena divergência, é verdade, né? Mas, não é esses 13 mil, não, eu não fiz as contas. Mas não é o não é o demonstrativo. Não, né? Porque claramente assim, você vê que é no início do Perdecomp e, assim, nas minhas análises eu já deparei de várias vezes que o contribuinte não entendia. Ele achava que tinha que demonstrar essa compensação não da IPJ, mas por meio de declaração de compensação. Tanto que parece que foi o que ele fez, né? Não sei, é isso. Flávio. E eu queria entender, presidente, qual que seria a ideia da diligência que você mesmo sugeriu? Seria só para confirmar esses valores dentro da escrita dele? O que seria? Confirmar qual o valor efetivamente apurado, né, na contabilidade de lucro e imposto devido, e o LALU, porque tem uma divergência entre o que ele informa de fato na Decomp com o valor que ele confessa na DIPJ. É a diferença pequena. Pode ser até a questão relacionado com a correção que ele faz do Selic sobre as estimativas. Pode até ser essa a diferença. Mas eu não fui fazer na unha ali cada valor, né? Assim, eu achei interessante essa ideia da diligência, até porque, como o André falou, de manter isso aí, ele vai ser cobrado 2 vezes. Para a gente ter certeza também para matar esse débito, seria interessante. Porque, em princípio, a competência seria da unidade, né? Da questão da revisão de ofício. Mas não vai fazer, né? Não vai. A diferença é exatamente o valor da retenção na fonte e o valor do PAT. Esses 54 mil mais 387,73, mais os 13.961,48, dá exatamente a diferença nas duas declarações. Aí, dessa forma, eu até entendo pela procedência. Viu? Entendeu? É porque ele declarou na declaração de compensação só as estimativas. Ele pegou aqui o valor aqui do imposto devido, que é a linha 1 mais a linha 3, e ele compensou com as estimativas. Só que se você considerar aqui esses 54.387,78 do PAT, mais o valor retido na fonte, dá a diferença. A diferença de valores que você encontrou aqui entre o 2.242, 2.242 e 2.173. Não, mas a diferença que eu aponto não é essa. Essa aí ele fecha a conta. A diferença que eu aponto é que ela informa um débito na Decomp de 261. O débito anual dela é 261. Entendi. Não o 2.242, nem o 2.173. A diferença é esse 2.173 para 2.161, é isso? Seria isso?
É o 2161 para o 2173. Aí pode ser exatamente isso que você levantou também, não sei. Ela considerou a valoração das estimativas. Pode ser isso. Não sei. Teria que fazer a conta, né? Não sei, tem cheiro de verdade, viu, Matosinho? E em 2004, a Selic era muito alta essa época, né? Então, tem cheiro de verdade, me parece que foi um erro. Em vários lugares meus, mesmo não sendo um valor exato, eu já considerei. Eu gostaria de ouvir o Ricardo, que é mais rigoroso aí nessa questão do exame. Ricardo, o que você depreende aí, Ricardo? Presidente, eu tinha uma posição parecida com essa que você expressou agora, né? De que esses casos assim, nós poderíamos dar um despacho decisório no sentido de que é possível cancelar, porque eu sempre entendi que nós analisávamos a compensação. A turma me convenceu, né, até de que não tínhamos competência para isso. Alguns votos da Maria Lúcia, do Paulo. Na última sessão, o Paulo trouxe uma mudança do entendimento dele, voltando à situação que eu pensava. Me parece que você agora também está nessa linha. Eu concordo que eu só não tenho assim a segurança com relação aos números, porque você também identificou uma divergências, e aí, se você não está seguro, eu fico também inseguro. Eu estou na sua linha. Se você quiser propor o cancelamento, eu concordo. Se propor uma diligência, eu concordo, porque para eu ter a segurança, eu teria que fazer uma análise mais profunda. Mas, assim, eu tendo agora, então, a voltar à minha posição anterior. Eu acho que, como a gente analisa a compensação como um todo, em situações como essa, em que está evidente que a compensação está equivocada, né, a própria declaração de compensação foi um erro, eu acho que a gente pode propor o cancelamento. O que acontece? Estou relendo, porque também esse aqui eu fiz, nós já até julgamos dessa empresa outros decompos. Ele, na verdade, o que ele informa como saldo devedor na Decomp, da apuração anual, 261. E na DIPJ é 2.242. É isso que eu acredito que aqui ele esteja descontando a valoração da estimativa. O que ele pegou? Uma estimativa e jogou como crédito, atualizou até 31 de dezembro e daí para liquidar esse valor. Então mas é um achismo, né? De qualquer maneira, esse valor que ele confessa é menor do que a que ele confessa na DCTF e Decomp. Decomp não, e DIPJ. Fala, Gustavo. Só uma conclusão. Tem evidências pela unidade de origem, uma confirmação de que essas estimativas foram efetivamente pagas, né? Sim. Essa declaração aqui dele na DIPJ. Sim. Não, a DRJ confirma aí a existência do pagamento das estimativas. Ou seja, não tem um indébito em si ali do imposto que ele confessou na DIPJ. Fala, Gustavo. Presidente, eu confesso que eu não lembro como eu votei no caso em que o Paulo trouxe aquela posição dele, mas quanto mais eu penso sobre isso, mais eu tenho certeza que nós não temos competência para analisar o débito. Bom, superada essa questão, porque, até para explicar para quem não conhece especificamente Fabiana, ao cancelar o débito, objetivamente, nós estamos cancelando a Decomp. Sim. Porque nós não estamos reconhecendo o crédito. E a norma de competência é explícita ao dizer que apenas a DRF tem competência para cancelar a Decomp. Bom, superada essa questão, presidente, o fato é, a DRJ não se debruçou sobre a causa de pedido do contribuinte. E nem tampouco a DRF. Então, essa é aquela decisão que, meu amigo, não, a gente tem competência, analisa, ou a gente tem competência, eu vou ignorar a DRJ e vou baixar em diligência. Então, assim, eu não acho que é caso de indeferir. Superado o meu óbice jurídico. Entendeu? Eu acho que o caso é realmente de baixar em diligência, que seja para instar o contribuinte e falar, meu amigo, como é que você chegou a 2.161? Me comprova o meio de documento. Ponto. Entendeu? Eu acho que é essa.
Só que eu continuo insistindo que eu acho que nós não temos competência para analisar o débito. Entendi. Eu acho que a gente já decidiu em vários casos, eu não sei se você ficou vencido ou não, da possibilidade de nós não tratamos como cancelamento de DECOM, mas do débito, que na prática dá o efeito que você apontou realmente. Eu sempre fiquei vencido, eu só não sei como é que ficou no último caso. Também. Do Paulinho, que eu não lembro como é que eu votei. Agora, para mim, essa questão, eu sempre fiquei vencido, porque eu realmente sempre me posicionei no sentido de que a gente não tem competência para analisar o débito, até à luz do próprio regimento interno nosso. Mas fora isso, superada a questão, o óbice em relação à competência, eu acho que o caso é realmente baixar em diligência, Matosinho. Porque aqui eu tinha pensado na diligência exatamente assim. Primeiro, eu deveria devolver a bola lá e dizer, olha, tá com cheiro de bis in idem. Examina aí, faz uma revisão de ofício, né? Mas sempre sujeito as falhas de encaminhamento que possam ocorrer, e eles dizem, não, só ver que foi negado o provimento e mandar para a cobrança, né? Para depois ir lá para a PFM, para voltar, para pedir fazer uma revisão de ofício, se for o caso. Ou a gente propunha, depois de feito, bom, eu levo o colegiado, se eles acharem que é interessante uma diligência. Como eu disse, eu não me oponho também, acho que... A depender de qual for a posição que o colegiado for assumir, eu já tenho feito isso em outros casos. Eu declino minha posição, mas adoto o entendimento da nossa ministra... como chama ela, gente? Camila? Rosa Verde. Da Rosa Verde, o colegiado e adota o princípio, entre aspas, todas as etapas da colegialidade. Eu não vou ficar dando porrada em ponta de faca, é bobagem. Se o colegiado entender que, de fato, a gente é competente, não tem por que eu sustentar essa posição. Né? Mas, a priori, a minha posição fica sendo essa. Só que, superado, eu insisto, eu acho que é classe de diligência mesmo. E não adianta adotar aquela posição de baixar para a DRJ. Se baixar na DRJ, a DRJ vai virar e vai falar assim, tudo bem, beleza, então eu sou competente, mas tem a divergência. Então eu estou indefinido por falta de prova, vai voltar de novo para a gente. Entendeu? Então eu acho que o caso é de diligência. Bem, só corroborando, aqui na Decomp mesmo, o valor do saldo negativo que ele coloca é 2.187.784. Então, quer dizer, é mais um número diferente. Talvez a diligência seja, para poder dirimir qual é o número certo, seja a melhor opção mesmo. E tem mais uma Decomp, né? Com esse mesmo crédito, ele tem mais uma Decomp. Aquela, aparentemente, ele não tem o crédito, porque parece que é decorrente dessa valoração que ele fez. Para mim, estaria todo sendo utilizado nesse, é verdade. Exatamente. Acho que então, não dá para dar provimento parcial, até porque teria que liquidar esses valores. Né? Aí eu posso elaborar melhor ali a proposta de diligência, até para eles liquidarem conjuntamente, caso se confirme que se trata do mesmo débito. Alguém quer se pronunciar mais sobre a possibilidade de diligência? Sim, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, a DRJ ela não conheceu da manifestação de inconformidade, né? Isso. Se a gente esclarece essa questão do valor desse débito, que aparentemente ele está confessando na primeira Decomp, que já seria o próprio débito extinto pelas estimativas, ainda ficaria a outra Decomp. Então, o provimento seria parcial. Seria parcial. E a gente poderia fazer isso sem que a DRJ tenha sequer conhecido da manifestação de inconformidade? Essa é a dúvida que eu fico aí em relação a... Ela não Porque assim, se nós pudéssemos superar, né, a posição lá da DRJ para dar provimento, né, na linha da nulidade, que se supera a nulidade para dar provimento, mas nesse caso o provimento seria parcial, né? O Paulinho tem um ponto que é aquele negócio, a gente teria que, porque a DRJ não analisou nada, teria que dar parcial provimento para que a DRJ analisasse. Mas o Paulinho, vamos lá. Na verdade, ela analisa, né? Ela diz que não conhece, mas ela analisou, inclusive chegou a uma conclusão de dizer, eu só não sou competente para tratar do débito, que é basicamente o que, embora ela diga que não conheceu,
Ela inclusive, que clareou melhor a pugnação do contribuinte, porque eu lendo a coisa no primeiro momento não tinha entendido. Mas ao fim das contas, presidente, ela nega, ela julga improcedente não porque não estava provado um fato trazido pelo contribuinte, mas porque ela não tem competência. Agora, também é aquele negócio que eu falei, se a gente julgar dessa forma, falar, dou provimento para que se analise a possibilidade, inclusive, de cancelar o débito, ela vai falar, beleza, tá ok, mas tem uma divergência aqui, eu estou negando provimento, porque eu vou julgar improcedente porque não tem prova. Vai voltar de novo para a gente. Pois é. Eu não sei, tem outra possibilidade. Devolveria para a DRF, que seria o que eu faria, devolveria para a delegacia de origem para poder analisar no duplo grau de jurisdição. Não, mas se devolver assim para a DRF, ainda que a gente possa colocar as orientações... Se eu fosse da RJ, eu ia devolver para a DRF. Eu tô falando entendi, porque se a gente devolver, a chance dela virar e falar, não tem crédito, acabou, é enorme. E aí vai voltar tudo de novo. Aquele parecer, inclusive, até eu acho que o Ricardo, que trouxe e chama sempre a atenção no voto dele, fala nos casos que há elementos de devolver. Realmente a DRJ devia ter devolvido para a unidade. Parecia aí, sim. Né, se era a competência dela. Agora, o valor que ele pede no Perdecomp, ele é um pouco maior. Talvez se a DRJ chegar no mesmo valor, ou a DRF, dê para homologar o outro débito. Então, para mim, é uma dúvida razoável. Não sei. Analisando só o que está escrito. Você tem 3 valores diferentes, né? De saldo negativo. Eu tenho a impressão que não vai homologar. Assim, se ele fez certinho as contas e realmente usou essa questão da valoração da Selic na estimativa, eu acho que vai faltar dinheiro. Porque ele pegou o mesmo dinheiro que era para quitar o saldo e sobrou. Então, não podia sobrar. A não ser que os valores que ele informa na lei PJ não estejam corretos. Mas, Paulo, eu acho que a gente podia correr o risco, assim, o que o cara vai alegar? Supressão de distância, na verdade, para ele é 2 milhões contra, ele vai anular a decisão. Eu acho que só para, o Paulo tem razão nessa questão, mas é só assim, Matheus, a gente fala, olha, a despeito de não ter conhecido, ela efetivamente enfrentou o débito. Isso. Ela só pode analisar a questão. Exato. Vamos lá, eu sou vencido aqui, seria 7-1, Alemanha? Não, vencido em quê? Na questão do débito? A competência. Você não quer... Bom, para a conversão em diligência... Você não precisa votar, senão podia converter. Concorda com a diligência... Concordo com a diligência. Aí eu não fico conhecido. Aí, provavelmente vou manifestar minha posição quando voltar, mas... Eu sou a favor da diligência, viu, presidente? Eu estou bem tranquilo. Para ter certeza do número. Eu sou a favor da diligência, viu, presidente? A Fabiana, que não está ouvindo aí, entendeu a confusão, Fabiana? Em parte, eu concordo com a diligência. Eu acho que se tem como esclarecer isso de uma forma melhor, talvez seja um caminho mais razoável. É que o valor confessado é alto, né? São 2 milhões, não é qualquer coisa, não. E claramente o contribuinte ali fez uma salada russa, sei lá o quê. Esse é 2004, né? A Decomp começou quando? 2003. Então eu acho que é isso. Ninguém sabia fazer isso direito. Pode ter a ver. Se fosse agora, 2020, eu acho até que era um erro muito básico, mas era no início da Decomp, eu acho que tinha muita dúvida dos contribuintes. Não, é muito razoável. Então, Paulo, você inaugura aí. Concorda com a diligência? Sim, concordo. Você vai alterar o seu voto, é isso? Eu vou alterar para propor a diligência, aí fica prejudicada. Nem vou falar da segunda Decomp, porque daí vai analisar no pacote. Ok. Eu só vou, com base nessas divergências, ali, em vez de eu negar provimento, eu vou, precisando esclarecer, eu faço os quesitos aí para a unidade clarear e pedir para o contribuinte mais esclarecimento, se for o caso. Ok. Tá ok? Então, por unanimidade de votos, posso conseguir uma sugestão. Oi, fala, Ricardo. Uma sugestão, porque você, apesar de você ter falado aí que tem a confirmação do pagamento da estimativa, eu dei uma olhada geral aqui, não achei. Acho que seria interessante pedir para confirmar o pagamento dessas estimativas, tá? Valor social, né? Vou fazer isso, Ricardo.
E a retenção na fonte, né? Confirmar todas as parcelas de apuração e dos valores que ele informa nas divergências entre a DECOMP e a DIPJ, em face da escrituração dele, né? Ok? Então, eu vou registrar essa posição do colegiado como conversão em diligência, resolução, e vou providenciar a alteração dos quesitos, considerando essas observações feitas pelo... Então, no item 31, por unanimidade de votos, converter o processo em diligência. Vamos para o 32, Flávio, Banco Nossa Caixa. Já está disponível lá. Eu até vacilei que o Paulo me... Como sempre, né? O Paulo viu meu vacilo, eu esqueci de pôr o voto. É esse voto, não sei porquê, mas já salvei ele lá na minha pasta. Posso começar, presidente? Pode. Bem, compensação, nós até havíamos julgado um processo desse mesmo contribuinte, se não me engano, na última ou penúltima sessão que foi virtual, mas esse não entrou por conta de valores e agora ele volta para a pauta. Despacho decisório emitido pela DRF de São Paulo, um pedido de compensação transmitido pelo Banco Nossa Caixa, que depois ele acabou sendo incorporado pelo Banco do Brasil, não foi homologado, uma vez que, a partir das características do DARF, discriminado no PDCOMP, acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. Aquele despacho padrão eletrônico. O direito creditório, indicado no pedido de compensação, seria referente ao IR-fonte, referente ao período de apuração de 10/7/2009, supostamente recolhido a maior pelo contribuinte. Intimado o referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que o crédito não foi identificado, uma vez que ele havia se ouvidado de retificar a DCPF, mas que promoveu a retificação após o despacho, dia 3/11/2009, ou seja, após a emissão daquela despacho decisório. Com a manifestação de conformidade, o contribuinte apresentou apenas os documentos constitutivos, o DARF, com suposto recolhimento indevido, ou maior, e a DCF retificada, nada mais. Em um primeiro momento, o apelo do contribuinte foi considerado como intempestivo pela DRJ, não sendo... que eu tinha que tirar o número, né, presidente? É repetitivo, né? Tirar isso aqui de uma vez, o número da página. Não sendo analisado o mérito da manifestação de conformidade apresentada. Entretanto, faça o recurso voluntário do recorrente, este conselho proferiu decisão para afastar a intempestividade e determinar o retorno da DRJ para o proferimento de nova decisão, desta feita com o enfrentamento médico. Em novo julgamento, a DRJ de São Paulo entendeu por bem julgar como improcedente a manifestação. No acordo proferido, a turma de julgamento da COR, superando a discussão quanto à possibilidade de retificação do DCTF após o despacho decisório, entendeu que o contribuinte não apresentou provas para comprovar seu direito creditório. Na análise das declarações transmitidas, originais e identificadoras, aquela DRJ apontou diversas inconsistências nas declarações apresentadas, notadamente incongruência entre as informações prestadas pela Receita nas declarações apresentadas, DCTF e DIF. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados no inicial de manifestação, invocando o princípio da verdade material na análise do seu direito creditório. Além dos documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para comprovar o direito creditório. Posteriormente, em petição protocolizada nos autos, o recorrente acostou ao presente processo extrato do livro-razão e planilhas de controle internas, mas não apontou nestes documentos aonde estariam comprovados o direito creditório. Argumentou apenas que os documentos se prestariam a apurar a verdade material. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Este é o relatório. Posso ir ao voto, presidente? Não tem sustentação, não. Você está sem som, mas eu vi só falando aqui. Como se denota dos autos, o contribuinte... Bem, é tempestivo o recurso.
conforme fosse, é tempestivo e cumpre os demais requisitos. Estou até com certeza eu conferi, mas acho que esse 5/4 que eu costumo colocar foi uma sexta-feira, por isso dá uma diferença de 2 dias, mas a contagem está certa. Da ausência da comprovação do direito creditório. Como demonstrado assim, o recorrente alega que seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua TCTF. Afirma nesse sentido que, com a retificação da declaração realizada após o despacho decisório, o seu direito creditório pode ser facilmente identificado. Assim, arrimado o princípio da verdade material, o recorrente requer a reforma do acordo recorrido com reconhecimento do seu crédito e, por consequência, a homologação da compensação apresentada. Pois bem, aí, presidente, aqui eu acho que eu posso pular, é aquela questão que eu tenho no meu entendimento com relação à verdade material. Fabiana, se você quiser que eu leia, mas é só, eu trago aqui a possibilidade, né, da gente buscar o direito creditório com base na verdade material. Contudo, aí eu estou aqui na página 4 já. Mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por todos os membros desse colegiado, não se pode perder de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a verdade material dos fatos. No presente caso, como já mencionado, o recorrente retificou sua DCTF após o despacho decisório. Nesse passo, não teria como fiscalização, quando a análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF originária, o direito creditório não estava devidamente constituído. Por outro lado, na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário, o recorrente data vênia não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos da retificação e quais os fundamentos. Como já mencionado, foi juntados aos autos como comprovação apenas a DCTF retificadora. Não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações originais retificadoras do contribuinte, identificou que a DCTF retificadora foi transmitida em 3/1/2009, declarando um débito de IR-fonte no período de apuração de dezembro, vou confirmar esse coisa aqui, que eu copiei e colei, mas eu acho que tem alguma coisa na hora dele ler aqui. O valor de 1.216.000, portanto, sem inclusão da parte do débito de 1.081.000 discutido neste processo, objeto do alegado EGIM declarado na DECUP. Entretanto, aquela turma de julgamento demonstrou que a DIF retificadora do interessado aponta um IR-fonte do Código 8053 relacionado ao mês de julho de 2009 no valor de 3 milhões, conforme abaixo reproduzido, que não corresponde ao valor de 3.713.000, resultando das somas do primeiro, segundo e terceiro decênios de julho de 2009 do Código 8053, constando da DCTF retificadora. Como se não bastasse, a DRJ deduziu que não foi apresentada prova de que a informação anual prestada aos beneficiários por conta deste rendimento pago, comprovante anual de rendimentos pagos e retenção de IR, foi feita corretamente. Assim como os apontamentos dessas inconsistências, concluiu-se que aí a DRJ traz uma série de inconsistências lá nas declarações dele. O recorrente, mesmo sabendo dessa fragilidade das provas apresentadas, em um primeiro momento não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse infirmar os argumentos lançados no acordo proferido pelo DRJ. Posteriormente à apresentação do recurso voluntário, como noticiado, o recorrente protocolizou petição, no qual requereu a juntada aos autos de cópia do livro-razão e de planilha de controle, pugnando pela apuração da verdade material, sem apontar naqueles documentos aonde estaria demonstrada a correção das suas declarações, em especial da DCTF retificadora. De toda forma, ao analisar aqueles documentos, em especial o livro-razão, não se identificou que o valor de IRF referente ao PA 10 de 2009 era aquele apontado na DCTF retificadora. Os valores constantes no livro-razão não são os mesmos que os declarados pelo contribuinte. O recorrente tampouco se deu ao trabalho de demonstrar a correção dos valores apresentados na DIF, na medida que a DRJ deixou claro que a DIF transmitida com base mensal não corresponde à soma dos débitos descendiais declarados em DCTF. Independentemente do momento em que os documentos foram apresentados, o recorrente não conseguiu provar que a retificação da sua declaração estava correta, impedindo-se assim o reconhecimento do seu direito creditório. Por todos expostos, votos por negar provimento ao recurso voluntário. Bem, eu tentei analisar esses documentos, tentei buscar o crédito dele, mas, enfim, para mim ele não conseguiu comprovar. E aqui,
até já adiantando que eu, em outro caso, a princípio semelhante, eu vou até sugerir a conversão em diligência do julgamento. Aqui os valores não batem nas retificações, nada bate, porque não tem um cheiro, olha, né, como a gente estava vendo aqui, a retificação bate, está tudo muito truncado, enfim. Então, para mim, ele não conseguiu comprovar e eu estou negando o provimento. É isso que eu gosto, presidente. Ok. André? Então, Flávio, esse código de receita que ele alega, ele é de receita financeira. Então, poderia ter ocorrido aquele descompasso de renda fixa. Só que eu concordo com você, ele não se deu nem ao trabalho de alegar isso, nem ao trabalho de demonstrar, olha, é porque está declarado em outro decente, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu concordo que não teria como... E a DJ levantou a bola, né, André? A DJ levantou a bola para ele, né? Ele tinha pois é. Mas assim... fácil. Ela mostrou para ele qual que é a fragilidade da prova. Pois é, e ele nem levou em consideração essa questão da retenção na fonte de receita financeira. Aí fica mais complicado. Bem, então o relator negou voto por negar provimento. Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Gente, como eu nem conheceria dos documentos, eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Ok. Ricardo? Relator. André? Com o relator, presidente. Cláudio? Acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, votando o conselheiro Gustavo pelas conclusões. Esse resultado, então, fica refletido no item 33, acho que é um repetitivo desse mesmo processo. Com isso, vamos encerrar essa sessão do dia 14 de setembro, para, na sequência, darmos início aos trabalhos da sessão do dia 15 de setembro, da sessão prevista, convocada para as 9 horas da manhã. Pessoal, apoio para interromper a gravação.